Desde muito cedo, quase toda criança já ouviu a mesma ameaça sussurrada pelos adultos: comporta-te, ou o homem do saco vai te levar. Uma frase simples, repetida em diferentes países, culturas e idiomas, mas sempre com o mesmo efeito medo imediato. Durante décadas, essa figura foi usada como instrumento de disciplina, um aviso sombrio para crianças desobedientes. Mas o que poucos sabem é que essa história não surgiu do nada. Relatos semelhantes aparecem em várias partes do mundo, com descrições assustadoramente parecidas, levantando uma pergunta inquietante: e se o homem do saco nunca foi apenas uma lenda? E se, por trás do medo infantil, existiu alguém real, alguém que se aproveitou do terror para desaparecer com crianças sem deixar rastros? Fica até o final deste vídeo, porque a última revelação vai te deixar impactado. E se quiseres apoiar ainda mais o canal para continuarmos trazendo histórias profundas e perturbadoras como esta, usa o Super Thanks. Se não puderes, comenta o que mais te surpreendeu nesta história. O mais estranho sobre o Homem do Saco é que ele não pertence a um único país. No Brasil, é conhecido como o Homem do Saco. Em Portugal, surge como o Papa Figos. Na Espanha, é chamado de o Hombre del Saco. Na França, existe o Croque-Mitaine. Em países do leste europeu, há figuras quase idênticas, sempre descritas como homens solitários, pobres ou marginalizados, carregando um saco grande onde colocariam crianças. Apesar dos nomes diferentes, os detalhes coincidem de forma perturbadora. Sempre um homem desconhecido, geralmente visto à noite, rondando ruas vazias, becos ou proximidades de escolas. Sempre um saco grande, muitas vezes de pano ou estopa. Sempre crianças como alvo. E quase sempre, o desaparecimento sem explicação. Durante o século XIX e início do século XX, quando a vigilância era mínima e registros eram falhos, o medo se espalhou rapidamente. Pais diziam que ele levava crianças desobedientes. Avós afirmavam ter visto o homem passar pelas vilas. Algumas histórias diziam que ele vendia as crianças. Outras, que as usava em rituais. Em versões ainda mais macabras, afirmava-se que ele retirava órgãos ou se alimentava delas. O que começou como um método de controle parental tornou-se um medo coletivo. Crianças realmente desapareceram em várias regiões, e muitas vezes, o único suspeito mencionado era um homem estranho com um saco. Mas nunca havia provas suficientes. Nunca havia um nome. Nunca havia um rosto claro. A lenda cresceu porque se alimentava do silêncio, da pobreza, do medo e da incapacidade das autoridades em explicar certos desaparecimentos. E quanto mais se repetia a história, mais real ela se tornava na mente das pessoas. Aqui a história fica ainda mais desconfortável. Em vários países, registros históricos apontam para indivíduos reais que podem ter alimentado essa lenda. Homens que viviam à margem da sociedade, catadores, andarilhos, vendedores ambulantes ou até criminosos conhecidos por raptar crianças. Em Portugal, por exemplo, o Papa Figos foi associado a crimes reais no século XIX, onde crianças pobres desapareciam misteriosamente. No Brasil, relatos urbanos dos anos 1960 e 1970 falam de homens presos por tentativa de sequestro que carregavam sacos para recolher lixo ou sucata. Em alguns casos, testemunhas afirmaram que crianças chegaram a ser colocadas dentro desses sacos. Esses casos nunca ganharam grande repercussão, mas reforçaram o medo popular. Psicólogos e historiadores defendem que a figura do homem do saco pode ser uma mistura de realidade com exagero coletivo. Um criminoso real aqui, um desaparecimento ali, somados ao medo e à imaginação, criaram um arquétipo universal. O problema é que, mesmo hoje, relatos continuam surgindo. Crianças afirmam ter visto um homem estranho observando. Adultos lembram de encontros inquietantes na infância. E sempre com a mesma descrição vaga, mas familiar. O mais perturbador é pensar que a lenda pode ter servido como cortina de fumaça perfeita. Enquanto todos acreditavam em um monstro imaginário, pessoas reais podiam agir impunemente. Afinal, quem levaria a sério o relato de uma criança falando sobre o homem do saco? E se o maior terror dessa história não for a lenda, mas o facto de que ela pode ter sido inspirada em crimes reais, repetidos e nunca totalmente esclarecidos? O Homem do Saco atravessou gerações porque vive exatamente na fronteira entre o medo infantil e uma possível realidade esquecida. Uma figura usada para assustar, disciplinar e controlar, mas que pode esconder histórias reais de desaparecimentos, violência e silêncio coletivo. Talvez nunca saibamos se ele foi apenas uma invenção, ou se alguém real caminhou entre nós, aproveitando-se do medo para nunca ser identificado.
Se esta história te fez questionar tudo o que ouviste na infância, inscreve-te no canal e deixa o teu like, pois isso ajuda o YouTube a recomendar conteúdos que exploram mistérios reais e perturbadores como este. Se puderes apoiar ainda mais, usa os Super Thanks e ajuda o canal a crescer. Se não, comenta o que mais te surpreendeu. E lembra-te, fica até o final dos nossos vídeos, porque a última revelação pode mudar completamente a forma como vês o mundo.